Já falamos aqui no Refúgio Cult de vários filmes que foram proibidos no mundo todo. Na Europa o pessoal proíbe muito e tem filmes que são censurados e tal. E aqui no Brasil tem muito, mas muito filme que já foi proibido, censurado, ou já cortaram várias cenas. Alguns deles ficaram anos e mais anos nessa condição de que o pessoal não conseguia assistir aqui no país. Então se prepara aí que hoje a gente vai falar sobre 6 desses casos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Sim, hoje a gente vai falar de 6 filmes que foram proibidos aqui no BR, no Brasilzão. Alguns deles ficaram aí, anos e mais anos proibidos. Alguns são filmes clássicos. E aí eu vou contextualizar e até confessar aqui pra vocês. Eu fui atrás, pesquisei, fui atrás de artigo, de lista, informações, categorizando ali, né, o ano certinho, as informações. E rapaz, eu me impressionei com a quantidade de produções que já foram proibidas aqui no Brasil no decorrer das décadas, dos anos. É muita coisa, tá? Estamos falando aí de dezenas e mais dezenas de produções. Eu escolhi 6 aqui para falar que tem mais a ver com a vibe do canal, filmes que inclusive eu já falei em outra oportunidade por aqui. E a grande maioria desses filmes, das proibições, aconteceram no período entre 1964 e 1985. Período esse da ditadura militar aqui no Brasil, em que os casos eram 6, 7 vezes mais proibições e, por exemplo, dessa lista aqui dos 6, 5 foram naquela época e uma outra foi uma um pouco mais recente, que é bastante famosa também. Vamos começar com um clássico BR lá de 1964, tá? Filme aqui nacional que o pessoal encasquetou naquela época, À Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Dirigido, produzido, roteirizado por José Mojica Marins. Ali ele introduzindo o seu icônico personagem Zé do Caixão, que as pessoas acabaram ao longo dos anos misturando a pessoa José Mojica com o personagem Zé do Caixão. Bem, imagine você, né? Lá em 64, o Mojica, ele falou, vou fazer um filme de terror daqueles ali, pra botar o dedo na ferida. Ele faz ali o seu personagem coveiro, que não era nem pra ser o Zé Mojica, não. Ele interpretou o Zé do Caixão porque não tinha outro ator pra fazer. E a verba era pouquíssima, o cara teve que vender casa, carro pra financiar o filme, enfim. Inclusive, parênteses, tá? Quero falar desse filme aqui num vídeo bonitinho, especial pra ele. Não sei se em breve, mas um dia vai rolar. Quero fazer que tem muita coisa legal pra falar dessa produção. Bem, no filme o Zé do Caixão, então, é esse personagem que quer ter o filho perfeito. Ele quer ir atrás de uma mulher, engravidar essa mulher pra seguir o seu sangue, a sua linhagem, aquela história. As pessoas odeiam esse personagem, ele é um personagem repugnante, um personagem nefasto. E aí a gente tem uma sucessão de cenas ali, claro, nas devidas proporções daquela época, do orçamento, né, do que era capaz, mas é aquilo, né, o Zé Mojica foi lá, fez e o negócio entrou pra história, mas naquela época, naquele contexto aqui no Brasil, o filme, a sua premissa, o seu texto, né, algumas cenas ali de violência, ele acabou sendo banido, e aí é um caso interessante porque não foi no Brasil todo, mas em determinados estados, tá? Alguns estados falaram, não, esse filme não vai ser exibido aqui, com o argumento de que o filme era ofensivo ao público, ele era ofensivo a questões religiosas, e o lance da ditadura lá, eles pegaram uma ou duas frases que estavam num período de transição e falaram, não, esse filme aqui tá falando de nós, então não vai rolar não. Bem, esse fato, essa proibição e essas polêmicas em torno do filme deixaram ele ainda mais forte, sendo popular até lá fora, né, mundialmente falando. Tanto é que o Zé do Caixão, ele não é só famoso aqui no Brasil não, tá? Lá fora o povo conhece também. O número 2 da lista, que também sofreu maus bocados aqui no BR, foi Laranja Mecânica, lançado lá originalmente em 1971, dirigido pelo grande Stanley Kubrick. A adaptação do romance do livro icônico de mesmo nome, e a gente tá falando de um filme que tem momentos
fortes, principalmente para aquela época, né? Tem gente que vê o filme até hoje em dia e acha ele ainda meio pesado, aí você joga lá pro início da década de 70. Aqui no Brasil, os responsáveis por esse controle falaram que esse filme violento, obsceno, com esse tanto de gente sem roupa e fazendo maluquice, e porque é aquilo, né? O personagem do Alex e os seus drugs no meio da rua, né? Batendo no povo, causando caos e sendo profanos, digamos assim, o pessoal falando, não, isso é um péssimo exemplo, né, pra nossa sociedade. E aí a gente entra num assunto, né, que o povo pode falar aí por horas e horas, mas lembrando, hein, em Laranja Mecânica, na obra original, esses personagens perversos aí, eles são justamente colocados como vilões, né, como pessoas ali completamente problemáticas, com distúrbios psicológicos, né. Então uma coisa é você romantizar a parada, colocar os caras como heróis ou coisa engraçada e divertida. Outra coisa é você deixar bem claro o quão nocivo é aquilo. Mas bem, aqui no Brasil, de maneira geral, eles, né, proibiram o filme mesmo, e ele só foi liberado aqui no Brasil com uma versão censurada em 1978, né? Então 7 anos depois. O filme é de 71, 78 eles liberaram, mas com umas bolinhas pretas ali tampando toda a ação, mas imagina ver uma versão dessa, né? Eu acho que deve ser bem esquisito ali para a experiência. Ultraviolence. O número 3 é um filme bastante polêmico, que inclusive eu já fiz vídeo aqui pra ele no canal. Tem bastidores aí bem problemáticos, né? Que é O Último Tango em Paris, de 1972, dirigido por Bernardo Bertolucci, que tem Maria Schneider no elenco, Marlon Brando e aquela famigerada cena da manteiga. Bem, vamos lá, vamos contextualizar tudo o que aconteceu nesse filme aqui. Ele foi proibido aqui no Brasil, mas ele foi proibido também em vários outros países, tá? Gerou muita polêmica na época por conta das cenas, né, do negócio lá o tempo todo, de tudo, todo o contexto envolvido. Essa polêmica atraiu muita atenção ali pro filme, tanto é que na época ele custou ali pouco mais de $1 milhão para ser feito e arrecadou cerca de $100 milhões, né? Então foi um filme bastante lucrativo, foi indicado a vários prêmios, é considerado até hoje um clássico cult para muita gente, né? E 72, a galera olhou aquele filme, olhou aquelas cenas, olhou ali as interagidas, entre aspas, dos protagonistas, né, do personagem do Marlon Brando e da Maria Schneider, e falou, ó, aqui não, né, promiscuidade, coisas que atacam os valores e coisa e tal, nada disso. O filme passou também vários anos, tá proibido aqui no país, sem, ó, arredarem uma chancinha pra ele, não. Falaram assim, ó, não, esse filme não vai passar aqui. Até 1979, o que é interessante porque geralmente, né, a galera recorre, bota ali na justiça. Você vê, o Laranja Mecânica lançou em 71, liberaram em 78, censurado. Esse aqui lançaram em 72 e só liberaram em 79, né? Então levavam aí uma média de 7 anos para eles conseguirem fazer um bem bolado, mesmo que com uma versão, né, com censura, com cortes, etc. E é sempre bom lembrar que o filme não só foi polêmico demais na época do seu lançamento, mas um tempo depois, quando a atriz Maria Schneider falou que ela não sabia da cena da manteiga, que ela foi abusada ali naquela cena, o que é revoltante, né? E aí deixa o filme como um todo realmente um negócio bastante nebuloso. Pensa o absurdo disso aqui. Sem contar que a atriz, na época das gravações do filme, tinha apenas 19 anos de idade. Número 4, outro clássico que talvez muita gente não se lembre ou não saiba que ele também foi proibido aqui no país, tá? O Massacre da Serra Elétrica, original de 1974. Você vê que na época da década de 70, ó, proibição atrás de proibição. Pois é, aqui não foi diferente, né? O clássico do Tobe Hooper, que é um filme maravilhoso, um dos meus filmes favoritos de terror, ele
trouxe aquela crueza, inclusive é um fato engraçado em relação a esse filme, porque assim, o que ajudou mundialmente a esse filme ser visto ali com medo pelas pessoas e pelos órgãos, né, federais e tal, é que como estratégia de marketing, olha só, essa estratégia de marketing hoje em dia a gente já conhece muito, né? Mas naquela época, para chamar a atenção, Tobe Hooper e companhia falou: vamos falar que é tudo real, que tudo aconteceu e tal, que são filmagens reais e tal. Então tinha isso na publicidade do filme, e aí foi visto de maus olhos, né? Mas também atraiu muita gente, né, para ir atrás do filme, assistir. Em muitos lugares não conseguiam assistir, muitas vezes iam assistir o filme ali 6, 7 anos depois. E aqui no Brasil, qual foi a justificativa ali para a censura federal, né? Foi porque falaram que o filme tem extrema violência, sanguinolência, né, e que aquilo não podia ser transmitido em tela. Ou como tá lá no documentinho, né, da censura, da proibição da época, o filme seria um atentado contra a moral e os bons costumes. Bem, Leatherface e a sua grande família, a Sally, a nossa querida Final Girl, só foram liberados aqui no BRzão em 1980, 6 anos após a estreia original do filme. E aí a Netflix lança aquela sequência, aquela continuação lá do filme, e ninguém proíbe, ninguém censura, ninguém faz nada. Brincadeira, gente, calma, respira, brincadeira, tá? Quem gosta do filme, tá? The Texas Chainsaw Massacre. O próximo da lista, eu te dou 10 oportunidades para você adivinhar de que época que é, qual que é a década que esse filme foi lançado. Sim, foi na década de 70, mais precisamente 1976. O Império dos Sentidos, né, coprodução entre França e Japão, dirigida por Nagisa Oshima. Rapaz, quando os órgãos responsáveis viram esse filme na época, lá na década de 70, imagina lá os outros anteriores, lá o Laranja Mecânica e companhia, que aparecia o povo sem roupa e tal, o povo já ficava cabreiraço, ó, para com isso aí na hora. Agora, esse aqui é o tempo todo. Inclusive, já falei aqui do filme no canal, né? É um filme polêmico, é um filme cheio de cenas quentes. E qual foi, né, o maior argumento para a proibição na época? É que o filme é bem explícito. É um filme, né, daquele jeito lá, que hoje que a gente chama para os conteúdos adultos, né, da vida. E de fato, né, o filme ele é explícito, ele é um filme que ele mostra as coisas mesmo. É a história de uma mulher que passa a trabalhar pro cara, os dois se envolvem ali. É um lance de uma obsessão, de uma doença mesmo. E eles vão na interatividade o tempo todo e vão se desafiando, né? Vamos tentar fazer tal coisa, vamos amarrar um negócio no seu pescoço, vamos puxar tal coisa e tal. 50 tons de cinza. Não chega, parece um passeiozinho no parque, tá ligado? Mas daí, pra proibir o filme também, pelo amor de Deus, né? Por isso que você tem a faixa etária lá, 18 anos e tal, 18 anos o pessoal já tá crescidinho, já pode quem quiser ver o filme, enfim, ou você pode ver aqui o vídeo do Refúgio Cult também, mas o filme ele foi liberado lá em 1980, e aí tem muito essa coisa dos filmes começarem a ser liberados mais pro finalzinho da década de 70, início da década de 80. E o último da lista de hoje, um caso muito mais famoso, mais recente, entre aspas, se bem que já tem 13 anos, né, que o filme foi lançado, que é quem? A Serbian Film Terror Sem Limites, lançado originalmente em 2010, né, rodou alguns festivais aí pelo mundo e o povo ficando impactado, embasbacado, entre outras coisas. Aqui no Brasil, chegou a ser exibido ali em 2011 no Fantaspoa, ia ser exibido um pouco depois em um festival no Rio de Janeiro, só que a patrocinadora oficial do festival, a Caixa, o pessoal falou assim, ó, pode tirar o filme e tal, já tava rolando um negócio na justiça para apreender a cópia do filme a pedido da justiça, e assim eles fizeram, né? Tomaram, falaram, não vai passar em festival, não vai passar em cinema, não queremos que esse filme circule por aí. E aí, qual eram os principais argumentos, judicialmente falando, para
pro impedimento, né, pra proibição desse filme. Claro, a violência extrema, né, muito sangue, e a questão de que certas cenas no filme levavam ao entendimento da justiça a apologia, né? Tem algumas cenas específicas no filme ali, digamos 2, que tem as crianças e tal, o pessoal falou, opa, num filme desse aqui, pesado dessa forma, não vai passar não. Bem, essa questão na justiça levou cerca aí de 1 ano para ser resolvido, mas lá em 2012 o filme foi liberado novamente. O pessoal, né, conseguiu que o filme fosse liberado, várias associações de críticos na época, né, chegaram a emitir nota, repugnando a decisão, né, da proibição do filme. Mas lembrando, tá, esse filme aqui também 18 anos para cima, meu amigo. Se você quiser experienciar, já falamos dele aqui. E lembrando, né, personagens completamente dodóis da cabeça. Nada de confundir as coisas no meio do caminho, né? Muita responsabilidade também caso a pessoa queira assistir um filme desse. Mas é isso, meus amigos, 6 filmes que foram proibidos aqui, ó, na nossa terra, no Brasil, por bastante tempo aí. O que você acha desses assuntos? O que você acha desses filmes? Pra você é pesado demais? É uma coisa delicada? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar numa boa, tá? Com respeito, com tranquilidade, que é sempre importante, pra não dar problema aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.